Buenas, gauchada do site El Gaucho. Buenas, Pablo, tudo bem? Eu sou o Leandro de Araújo, sou um dos responsáveis pelo projeto Aquecimento Cênico, daqui da cidade de Esteio, que já há quase 14 anos aí trabalha interpretação com grupos de danças tradicionais. O Aquecimento Cênico é uma oficina que tem aproximadamente 5 a 6 horas de duração e que trabalha conceitos e principalmente atividades práticas para ajudar os grupos de dança a justamente desenvolver este elemento da dança que é importantíssimo, que é a interpretação, que é a expressividade facial, a expressão corporal. Então esse é o trabalho do projeto Aquecimento Cênico. Pois quando o Pablo falou comigo e me pediu que conversasse com vocês alguma coisa a respeito de danças tradicionais, principalmente voltado para crianças, eu parei para fazer algumas reflexões, porque há bastante tempo a gente trabalha com grupos mirins, e muitos grupos mirins que passaram por nós. Para trabalhar com criança, eu acredito que antes de mais nada, além do conhecimento técnico da dança que vai ser ensinada, para o instrutor é fundamental um conhecimento em didática, justamente para trabalhar com crianças. Não que tenha que o instrutor tenha uma formação específica nessa área, mas que ele tenha um conhecimento de que trabalhar com crianças é um processo muito diferente de trabalhar com as demais categorias. O conhecimento técnico, ele de longe, ele é insuficiente para que se transmita a mensagem. A criança, ela tem tempos diferentes, ela funciona em espaços diferentes. A energia também é completamente diferente. Então, é fundamental para o instrutor ele ter consciência de que trabalhar com crianças vai exigir dele uma postura diferente, uma forma mais lúdica de se comunicar. Quando eu falo em lúdico, é que ele tem que entender que a criança brinca. Tu não vai conseguir fazer com que um grupo de 20 ou 30 crianças fique durante 2 horas focado e concentrado exatamente da mesma maneira, por exemplo, que fica um grupo juvenil. Eles vão brincar, eles vão exigir espaços maiores de intervalo, eles vão exigir intervalos em espaços de tempo distantes um do outro, menos distantes um entre o outro, para que eles possam, durante esses momentos, eles exercerem o seu direito de ser criança, que é o direito de brincar. A comunicação nesse sentido tem que ser também especial, uma comunicação que fale brincando ao mesmo tempo que ensinando. O professor sabe isso. E não é por acaso que alguns dos maiores instrutores de danças para grupos mirins, eles são também professores. Eles têm um conhecimento de didática diferenciado que favorece que eles façam um trabalho melhor nesse aspecto de se comunicar com as crianças. E como falar sobre interpretação com crianças? Já que elas têm um processo muito acelerado de assimilação da informação e a criança ela também está prestando atenção em tantas coisas ao mesmo tempo. E aí eu parei para pensar em como transmitir essa mensagem. Porque não adianta eu chegar para uma criança e explicar para elas que interpretação é a capacidade que o artista tem de manifestar através da sua arte aquele sentimento que ele está sentindo naquele momento. Para a criança isso é um conceito muito abstrato, demais, fica difícil deles conseguirem assimilar essa ideia. Então eu pensei numa maneira mais simples, e a melhor maneira de se explicar para uma criança o que é interpretar na dança tradicional é conversando com eles e explicando que interpretação é a mesma coisa que a contação de uma história. Interpretar é contar história. Quando um músico ele canta, ele está contando uma história através daquela música e ali ele interpreta. Quando um artista plástico pinta um quadro, por exemplo, ele vai usar na sua obra
cores, formas, o próprio movimento de pincéis ali relacionados àquilo que ele está sentindo naquele momento. Então tu vai ver esse quadro depois e vai perceber pelas cores mais fortes, mais suaves ou mais frias, por exemplo, qual o sentimento que estava envolvido na concepção daquela obra. Até mesmo um músico instrumental, né? Quantas vezes nós não ouvimos uma música que pode ser tocada somente ao violão, por exemplo, e nós estabelecermos um conceito ali, puxa vida, que música triste, ou nossa, que música alegre. Pois mesmo sem que haja uma letra nesta música, nós conseguimos estabelecer ali, através da forma com que ela está sendo tocada, da melodia que está sendo produzida, se aquela música é alegre ou ela é triste. Ou seja, está sendo contada uma história através daquela música. Pois as danças tradicionais, elas são parecidas com isso, elas têm nesse seu envolvimento de tablado, de salão e principalmente de relacionamento entre os dançarinos, um aspecto de contação de história, alguma coisa está sendo dita ali. Eu quero que as pessoas que estão do lado de fora do tablado, quando me observam dançando, eu quero que elas entendam qual a história que está sendo contada. E é essa característica que faz com que seja uma interpretação sendo realizada no tablado durante a dança. Pergunto para as crianças do grupo de vocês, qual é a história que eles contam quando estão dançando? O que eles querem que as pessoas do lado de fora enxerguem quando enxerguem eles dançando? Vocês vão ver que muitas vezes as crianças elas não sabem explicar que história é essa. Até mesmo porque se perguntar para as crianças o que é interpretação, elas também não vão saber. E elas são cobradas várias vezes durante o ensaio que elas melhorem a interpretação. E eu vejo instrutores gritando do lado de fora, olha a interpretação, gurizada. E essa mesma gurizada, se tu perguntar para eles depois o que é interpretação, eles não vão saber explicar. Eles vão dizer no máximo que é sorrir, cantar, olhar para o par. E na verdade vai muito além disso, né? A interpretação tem a ver justamente com isso, com uma história, com um sentimento que está sendo exprimido naquele momento. Então, a gente explica para as crianças qual é a história que está sendo contada. A gente explica que a história é relacionada à dança de uma época que não é a deles, né? A dança de uma época em que as pessoas dançavam aquelas danças não para conquistar prêmios, não disputando troféus, mas para se relacionarem entre si. E que, sendo crianças, elas estão ali dançando e ao mesmo tempo brincando com essa ideia, brincando com a ideia de dançar. Eu acho ainda curioso que algumas pessoas levantem algumas dúvidas com relação à forma de dançar de crianças, e nesse questionamento eles falam, mas a criança está dançando muito adulto, ou a criança tem que dançar como criança. É curioso isso, porque não existe nenhum registro histórico de que crianças dançavam as nossas danças tradicionais. Isso que a gente chama de dança tradicional hoje, quando ela não era tradicional, era apenas dança, elas eram envolvimentos sociais entre adultos, principalmente para aproximação de homens e mulheres. Elas não eram elementos da vida lúdica infantil, isso lá no século XVIII, século XIX. As crianças, esse movimento de danças infantis, grupos de danças mirins, crianças dançando em grupos, isso é um conceito moderno, é um conceito pós-movimento tradicionalista gaúcho. Então é difícil tu cobrar de uma criança que ela não dance parecido com um adulto, sendo que ela está ali não fazendo outra coisa senão imitando um adulto. Então a gente tem que trazer, claro, a ludicidade, a alegria, a espontaneidade, o fato da criança estar se divertindo enquanto ela está dançando, mas sem jamais esquecer que ela está ali imitando um adulto. As danças das crianças
lá nos séculos 18 e 19, elas existiam nesse formato, né? Imitando, brincando de ser adulto, porque os lugares e os momentos onde a dança acontecia, eles não contemplavam a presença de crianças, não eram ambientes infantis, por exemplo. Bueno, gente, eu espero tê-los ajudado, contribuído, né? É claro que se tiverem alguma dúvida com relação ao que eu falei, eu não sou o dono da verdade, eu sou uma pessoa que estuda e que ama a interpretação, que ama a expressão corporal facial e principalmente a comunicação, que é a minha área de formação, né, a área de letras. Mas fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conversar com vocês. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre o projeto Aquecimento Cênico, podem nos procurar ali nas redes sociais, no YouTube, no Facebook principalmente, onde a gente tem ali, além de uma presença constante, a gente está ali conversando o tempo inteiro com pessoas, tirando dúvidas, apresentando um pouco do trabalho que a gente faz. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. El Gaucho, podem continuar contando sempre conosco. Um abraço grande.